hoje eu vou te explicar por que o Tony Stark sempre esteve certo em Guerra Civil. Na verdade, não 100% certo. Eu gosto de falar que ele tava ali nos 70% e o Steve tava numa parte assim de uns 30% mais ou menos. Gente, a gente pega de um tópico muito simples, que é a culpa. Gente, o primeiro tópico principal de Guerra Civil, eu acho que é a culpa. Porque se você assistiu Guerra Civil, você sabe todas aquelas coisas que aconteceu em Sokovia. Porque é o filme antes de Guerra Civil. E daí, gente, várias pessoas faleceram e os Vingadores, eles começaram a ser vistos como uma ameaça que precisava ser contida, não importa o quê. E o Tony, ele decidiu dar um tempo de ser Vingador. E daí ele abriu um projeto que era meio que uma bolsa em que ele investia em projetos em que ninguém mais queria investir. Então, tipo assim, ele investia nesses projetos. Então, por exemplo, olha, eu tenho esse projeto, mas ninguém quer colocar o dinheiro aqui. E daí o Tony Stark, ele ia lá e dava o dinheiro pra você fazer seu projeto. Até que, um dia, depois disso, depois de uma dessas palestras dele, em que, pra quem não lembra, ele faz uma simulação da última vez que ele viu os pais, ele vai pros fundos, e daí, lá nos fundos, ele vê uma mulher esperando ele, não esperando necessariamente ele, esperando o elevador. E daí, ela fala que ele tinha matado o filho dela, que um prédio caiu em cima do filho dela, se eu não me engano, e daí ela entregou uma foto do filho dela pra ele. E falou com absolutamente todas as palavras: você matou o meu filho. Gente, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência teria ficado perturbada com isso, sabe? Porque, tipo, nada, alguém vira pra você sabendo que várias pessoas morreram, uma pessoa vira pra você e fala: você matou o meu filho. Gente, qualquer pessoa ia ficar perturbada com isso, né? Pelo amor de Deus. Ele é o Homem de Ferro, mas calma aí. E daí, a partir desse momento, o Tony, ele ficou convencido de que os Vingadores, eles eram uma ameaça que precisava ser contida, e principalmente assassinos que precisavam ser contidos. Então, quando o Tratado de Sokovia, ele apareceu, ele achou que seria uma boa ideia assinar, porque ele estava convencido de que eles eram uma ameaça. E uma das partes mais chocantes é que a Natasha, no caso a Viúva Negra, ela concorda com o Tony. Ela fala que seria bom eles assinassem, porque se eles tivessem, tipo, uma mão no volante, eles ainda conseguiriam, tipo, conduzir o que eles iam fazer. Só que o Steve, ele automaticamente é contra, porque não tem como você entregar, tipo, os Vingadores na mão dos governos, gente. Até eu dou uma concordada de que isso, meu Deus do céu. E a gente vai chegar na parte em que o Tony, ele percebe que aquele tratado era balela, porque tava muito óbvio que era uma balela muito grande, só pra eles conseguirem ter poder sobre os Vingadores. Só que a Natasha, ela concorda, não porque ela concorda com o Tony de que eles são uma ameaça que precisava ser contida. Ela concorda com o Tony porque ela acha que vai ser bom pra limpar a imagem dos Vingadores, porque eles realmente estavam sendo vistos como uma ameaça. E, gente, isso é péssimo, porque, por exemplo, isso já aconteceu com o Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha ele começou a ser visto como uma ameaça. Isso acontece nos quadrinhos e depois acontece nos filmes, né, obviamente. Gente, deu um trabalhão, tá? Pro Peter conseguir limpar a imagem dele, né? E daí, a Natasha, ela acha que vai ser bom pra limpar a imagem dos Vingadores, porque é uma verdade. Ela não tava ali porque ela queria ser moral ou alguma coisa do tipo. Não, ela tava ali porque ela tinha certeza que se eles assinassem, isso seria uma puta chance de limpar a imagem dos Vingadores. E realmente era, gente, ia ser ótimo pra imagem deles eles assinarem o tratado, porque eles iam ficar sob o governo, então, tipo assim, todo mundo ia ter uma visão diferente deles. Então, beleza, suave, legal, o que acontece? Depois disso tudo, em que ele tá completamente convencido de que ele é um... Porque, gente, qualquer pessoa em sã consciência ficaria perturbada se alguém parasse você, falasse que você é o filho dela e que pra você deve ser muito fácil limpar a sua imagem porque você é rico. Entende? E a parte que mais toca no Tony é que, por exemplo, gente,
o garoto, ele não era qualquer garoto, ele fazia faculdade, entende? Ele era um garoto muito inteligente e também ele tinha um projeto em que ele foi pra Sokovia pra fazer casa pra desabrigados, tipo, casas sustentáveis. Porque ele tinha o intuito de mudar o mundo. E daí o Tony, ele até fala nessa reunião, ele fala que, tipo assim, eles nunca vão saber se o garoto ia conseguir mudar o mundo ou não, porque os Vingadores eles. Eles não, né, no caso, o garoto e várias outras pessoas. Gente, a imagem dos Vingadores tava péssima. Por isso que a Natasha concordou com o Tony que seria bom assinar. Porque, gente, tava todo mundo vendo eles com a Wanda, o Hulk, então, tipo, eles estavam sendo realmente vistos como a... Era nítido que se eles assinassem, eles teriam uma imagem um pouco melhor diante da mídia. Isso todo mundo já tinha concordado. Só que mesmo assim, gente, entregar os Vingadores pros governos, o Steve, ele tava ciente que isso ia ser péssimo. E depois, que já passou um pouco mais do filme, o Tony, ele também, tipo, pega um pouco dessa consciência de que ia ser péssimo se eles assinassem. Porque, tipo, você tá entregando os Vingadores, que é, tipo, uma organização na mão de um governo. Gente, isso é péssimo. Mas ia ser ótimo pra imagem deles, mas péssimo pra eles, entende? Por isso que o Steve, ele é estritamente contra. E daí vem o terceiro tópico, que eu acho que é, tipo, gente, é o que mais pega. Pode ter certeza que é o que mais pega. Que é quando eles estão, tá, o Steve, o Buck e o Tony, os três juntos. E daí aparece o vídeo naquela telinha do Buck e os pais do Tony. E, gente, beleza, ele tava sob controle e tal, mas, gente, ainda são os pais do Tony. Tipo, principalmente a mãe do Tony, porque o Tony, ele tinha uma ligação muito mais forte com a mãe do que, de fato, com o pai. Então, tipo assim, imagina só, beleza, o Buck, ele tava sob controle. Eu não tô falando que a culpa é do Buck, porque ele tava sendo manipulado, gente. Enfim, lavagem cerebral, todo mundo sabia disso. Mas, gente, imagina só, você vê um vídeo dos seus pais sendo mortos, tipo, o cara atira o seu pai bateu o carro, e daí o cara, ele tira seu pai de dentro do carro e na cabeça dele até ele morrer, depois joga ele dentro do carro de novo pra parecer que, tipo, ele bateu o carro. E daí depois ele vai lá e a sua mãe. Gente, isso levaria qualquer pessoa a, tipo, ter a reação do Tony. Porque você acabou de ver um vídeo dos seus pais sendo mortos. E daí ele olha pro Steve e daí ele fala, você sabia? E daí, tipo, o Steve, ele não fala nada, o que só comprova que ele sabia. O Steve, ele sabia que o Buck tinha os pais do Tony e não falou absolutamente nada. E, gente, isso poderia ter sido evitado se o Steve tivesse falado pro Tony que o Buck tinha matado os pais dele de uma forma, tipo, antes e tal, e explicasse tudo certinho o que teria acontecido. Eu acho que isso não teria sido desencadeado. Porque, por exemplo, gente, meu Deus, imagina só, você descobre que os seus pais, na verdade, não morreram acidentalmente, que na verdade alguém eles, essa pessoa tá literalmente do seu lado, e é o melhor amigo do seu colega de trabalho, e esse colega de trabalho sabia que ele tinha seus pais, e nunca te falou nada. Contanto que o Steve fala que não vai deixar o Tony fazer nada com o Buck, porque o Buck é amigo dele, e daí o Tony fala, mas eu também era. E daí, tipo assim, gente, eu acho que o Tony, ele teve todo o direito de ter a reação que ele teve, porque, querendo ou não, o Buck, ele ainda matou os pais dele. Por mais que ele estivesse sob controle mental, no vídeo ainda mostrava ele, o pai do Tony, a mãe do Tony, e eu acho que essa é a parte que mais bate nele. Porque, gente, são os pais do Tony. Qualquer pessoa teria essa reação. Contanto que o Tony, ele percebeu que era balela, depois ele foi lá, ele ajudou o Steve e o Buck, que é quando ele descobre que foi o Buck que assassinou os pais dele. E daí tem toda aquela briga. Contanto que, no final, se eu não me engano, o tratado nem foi assinado. Só que, gente, eu acho que ele tinha todo o direito de ter a reação que ele teve, porque, beleza, ainda, por mais que o Buck estivesse sob controle mental, ainda eram os pais do Tony, entende? Tipo, ele perdeu os pais, principalmente a mãe dele, que era uma das poucas não, né? Entre o pai dele e a mãe dele, só a mãe dele viu o lado dele nas situações. Então, gente, é normal que ele ficasse perturbado com isso. Mas depois, tipo,
ele compreende tudo e daí tudo vai tomando um rumo, mas eu acho que o hate que o Tony levou por estar a favor do Tratado de Sokovia nesse filme, gente, foi muito desnecessário, porque, tipo, por mais que o Steve tivesse motivos, todo mundo ali tinha motivo. Cada um tinha seu motivo de acreditar se deveria assinar ou não. Cada um tinha motivo pra defender ou não. Por exemplo, o Steve, ele não queria assinar. Beleza, tudo bem, ele tinha os motivos dele, realmente, foi bom ele não ter assinado. Mas também não dá pra julgar a reação que o Tony teve. Porque, por exemplo, ele tava convencido de que ele era uma mulher virou pra ele e falou que ele tinha filho dela. Tava todo mundo tratando eles como que precisavam ser contidos imediatamente, e daí ele vê numa telinha os pais sendo assassinados pelo cara que tava do lado dele, e ele descobre que o colega de trabalho dele, no caso o Steve, sabia que o Bucky tinha assassinado os pais dele e não tinha falado nenhuma. Tipo, deixou lá, escondeu isso dele, sendo que, gente, eu acho que esse não é o tipo de informação que você esconde de alguém. Contanto que, gente, eu acho que é normal você ter ficado perturbado. Eu acho que tanto o time do Capitão América, tanto o time do Tony Stark tinham seus motivos. Se eu não me engano, é nesse filme em que o T'Challa, que é o Pantera Negra, ele é introduzido. E, gente, o Bucky, até então, ele tinha... Beleza, ele matou o Tony descobriu isso depois. Mas ele tava sendo acusado de ter matado o pai do T'Challa. Gente, é normal que ele queresse vingança contra o cara que, tipo, o pai dele. Por isso que ele também ficou do lado do Tony, porque ele também acreditava que as pessoas do outro lado, no caso do time do Capitão América, eram... Ele estava convencido disso, porque estava saindo em absolutamente todos os lugares que foi o Soldado Invernal que tinha matado o pai dele, sendo que no final não tinha sido. Mas, tipo... Gente, ia fazer o quê? Ia falar o quê? Tava todo mundo acreditando naquilo. Pelo histórico dele, também não dava pra culpar exatamente quem tava acreditando. Tipo, não tem como falar que o T'Challa tava errado de ter acreditado em que o Bucky tinha realmente matado ele, porque tava saindo em absolutamente todos os lugares, com a cara dele estampada. Então é normal que ele acreditasse. Então eu acho que cada um teve seus motivos pra isso. Cada um, tipo, reagiu de uma maneira. E eu acho que não dá pra julgar a maneira que cada um reagiu. Fazer o quê? E só pra realçar, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. E eu espero que vocês gostem bastante. E eu espero que eu tenha conseguido prender a atenção de vocês. E desculpa se pareceu um pouco confuso, eu ainda tô meio perdida nessas coisas.